Alô, Sagitário! Boa noite! Muito bem-vindo, muito bem-vindas ao canal. Hoje a gente vai falar sobre a entrada do Sol em Sagitário, esse trânsito, essa temporada que veio para expandir os nossos horizontes intelectuais, as nossas conexões, veio fazer com que a gente desbrave, se jogue, ouse mais, conhecer assuntos diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. A gente não pode esquecer que durante essa temporada de Sagitário, o Mercúrio vai estar transitando no signo de Sagitário também, e vai estar fazendo o seu movimento retrógrado. Mercúrio já está retrógrado. Isso significa que, da mesma maneira como a gente vai ter uma oportunidade de incrementar os nossos conhecimentos e expandir os nossos horizontes, a gente também vai precisar reconstruir, ressignificar alguns dos conceitos, valores e virtudes que a gente já tem atualmente, tá? Esse Mercúrio retrógrado, no signo de Sagitário, ele faz um pouco de incômodo, sim, porque Mercúrio, na verdade, é regente de Gêmeos e de Virgem. Então, quando ele está em Sagitário, que é o signo oposto do de Gêmeos, quer dizer que ele está no exílio. Mercúrio é focado em assuntos cotidianos. Mercúrio fala por exemplo, trânsito, né? Que é uma coisa super rotineira, que é uma coisa super mutável e instável. Sagitário fala dos conhecimentos rebuscados, as teses desenvolvidas ao longo de muitos anos. Então, energia de Sagitário junto com o Mercúrio retrógrado faz com que a gente tenha que reponderar os nossos princípios, as nossas cosmovisões e as nossas filosofias, o nosso entendimento da verdade, né? O que é verdade para você? O que é verdade para cada um? Sagitário tem muito, mas muito a ver com isso mesmo, tá, gente? Importante a gente estar atento nessa temporada de Sagitário para as oportunidades que vão surgir. De hoje até mais ou menos a metade da temporada, o Sol vai estar conversando em trígono com Marte e em trígono também com o nó do norte, o que significa que vai ser uma temporada de abertura de caminhos, uma temporada onde a gente vai conseguir focar os nossos esforços na direção que a gente quer. A gente vai ter energia para isso por conta do Marte ali em Leão. Ele vai ficar retrógrado, mas grande parte da temporada de Sagitário ele vai estar ainda no signo de Leão, signo de fogo. Então a gente vai ter energia, inspiração, e Leão é o signo da autoconfiança, então aquela fé no próprio taco que é essencial para a gente começar qualquer coisa que a gente for começar na nossa vida, né? Então, olha só que temporada importante, junto com a energia do fogo de Sagitário, também vai ter a energia do fogo do Marte lá no signo de Leão. O Mercúrio retrógrado, como a gente falou, vai rever muitas questões relacionadas aos nossos conhecimentos. Portanto, a temporada de Sagitário está muito legal para rever assuntos, cursos, idiomas que você já tenha estudado anteriormente e esteja necessitando de rever, tá bom? Porque, gente, muitas vezes a gente pode pensar que energia de Sagitário é aquela coisa do mundo novo, né? Que tudo que acontece em Sagitário tem que ser novo, tem que ser diferente. Só que conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, com o passar do tempo, com o decorrer das experiências, quanto mais intensa a experiência, mais a gente amadurece, né, pessoal? Então, conforme tudo isso vai acontecendo, a gente vai ressignificando a nossa cosmovisão, a gente vai vendo realmente o mundo com novos olhos, certo? Então, o que acontece quando esse Mercúrio retrógrada no signo de Sagitário? Muitas vezes um assunto que você viu lá no final, lá no final não, lá na origem, né? Lá na origem, você viu com uma forma, você estudou de uma maneira, você entendeu de uma determinada forma.
Quando você vê aquilo com uma nova cabeça, com uma nova maturidade, com uma nova visão, aquele assunto ele vai estar completamente diferente. Você vai entender de uma maneira que você ainda não tinha visto, você vai reparar em detalhes que você não tinha visto antes. Então, essa temporada de Sagitário é sim para a gente focar no novo, mas na possibilidade do novo dos nossos olhos, porque o que é velho com novos olhos se torna novo também. Então, a reforma aqui, ela está muito mais relacionada com a parte interna do que, de fato, a gente sair explorando e se jogando em realidades que a gente ainda não conhece. Inclusive, o Mercúrio retrógrado em Sagitário, ele mostra que isso talvez seja desfavorável, porque esse trânsito ele acontece justamente quando a gente precisa rever coisas que a gente acha que já está dominando super, né? A gente já viu, a gente já conhece e tudo mais. Só que é sempre necessário fazer as atualizações, como se fosse um aplicativo mesmo, tá? Como se fosse um sistema operacional de computador. A gente vai ter que ir atualizando conforme passa o tempo. Então, às vezes, você não troca o software, você não trocou o aplicativo, mas você fez uma boa atualização e ele está com a cara nova, bem diferente do que você estava acostumado antes. Então, esse é o nosso intelecto durante a temporada de Sagitário. Esse é o nosso pensamento durante a temporada de Sagitário, beleza? E para fins coletivos, o que a gente pode esperar? Nossa, essa temporada de Sagitário, ela em termos políticos vai gerar grandes bafafás, tende a ser uma temporada onde muitas verdades, muitas coisas ocultas vão ser reveladas, expostas. A energia de Sagitário de fogo traz muito isso, e também porque Sagitário tem a ver com aquela busca pela verdade, né? Então, a verdade aqui ganha uma tônica. Aproveita e já leva. Aí a verdade aqui, ela ganha uma tônica meio forense, né? Porque depois da investigação de Escorpião, se chega na verdade de Sagitário. Então aqui a gente está falando de casos de polícia aí que venham a reverberar e ter seu resultado durante a temporada de Sagitário. Por isso que no coletivo tende a aumentar uma crise política que já está configurada, tende a intensificar os diálogos e os embates internacionais, o Mercúrio retrógrado e desastroso nesse sentido, tá? Desastroso. Para fins coletivos, a gente não está no momento favorável. Eu acredito que isso não deva ser novidade, né, para ninguém, já a essa altura do campeonato, mas a gente pode ainda aproveitar essa energia na nossa vida pessoal, por que não? A gente se reciclar e reciclar a nossa mente, reciclar os nossos princípios e valores, né? Quantas vezes o nosso ego, ele se acomoda muito bem em situações que a gente consegue forjar para se adequar àquilo que a gente quer, que a gente consegue mentir, que a gente consegue escapar, né? Só que quando a gente tem que encarar a verdade com honestidade e maturidade, a gente tem um problema, porque sempre que a gente escuta algo muito bonito, filosófico, elevado sendo dito, a gente espera que aquela pessoa que está dizendo seja um exemplo, e a gente esquece que as pessoas são pessoas, né? Elas podem ter os erros delas, os defeitos delas, e elas podem também ter uma grande maturidade, né? Às vezes uma maturidade maior que a sua, né? Então, não é porque, ou maior que a minha, então não é porque a pessoa tem ali um conhecimento, uma filosofia de vida muito apurada, que convence, que contagia, que ela não vai ter defeitos, que ela não vai querer ter o momento da diversão. Então, é aquela imagem, Sagitário tem esses dois lados,
tá? Tem um momento que a gente conhece, né, que é o momento da diversão, da descontração, da risada, da piada, mas também tem o lado sério, né? Então, o Sagitário tem a ver com o conhecimento filosófico, um signo super inteligente, focado, sim, mas no momento ali da descontração, pode estar cometendo erros como qualquer outro signo. Tá? Então, não é porque a pessoa tem uma filosofia de vida, uau, que ela vai ter que ser também perfeita. Isso é uma utopia, né? Isso é uma ilusão, isso é uma busca por um mito do herói, né? Que, na verdade, tem muito a ver com os nossos complexos de pai e mãe do que outra coisa, né? Então, gente, olha só que coisa interessante para a gente pensar durante essa temporada que vem abrir caminhos. Só que olha só, pessoal, se a gente está no momento de abertura de caminhos e a gente vai viver esse novo caminho com um olhar ultrapassado, a gente fica atrasado na história. Então, para eu entender as novas discussões, para eu entender esse novo contexto de mundo que se demonstra na nossa frente, eu não posso analisar isso com conceitos do século passado. Então, eu não posso mais pensar sociedade como eu pensava a sociedade nos anos 60, nos anos 70. Eu não posso mais pensar negócios como eu pensava antes nos anos 80, 90, que não tinha computador, que não tinha tecnologia, que a contabilidade era tudo na mão. Então, o mundo está mudando e a gente tem que mudar também a nossa percepção. E Sagitário, muitas vezes, ele acaba ficando engessado no passado, porque Sagitário tem muita ligação com as verdades cristalizadas. Então, é aquilo que se solidificou, né, numa determinada época da vida, a pessoa aprendeu que aquilo é certo, que é assim, 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 e fica, e ali já era, e a pessoa não acompanha a evolução do resto, fica atrasada e fica julgando o mundo inteiro, como se o mundo inteiro tivesse errado, mas ela estivesse certa. Isso acontece muito com Touro, por conta da teimosia, e com Sagitário, porque Sagitário tem a ver com o dogma. A verdade, ela é uma coisa muito, muito relativa, né? Então, a verdade universal, o que ela é a verdade universal, a verdade absoluta? Ela é muito relativa, não é? Só que, quando eu chego a uma conclusão pessoal do que é verdade, e eu tento impor isso a outra, que surge o dogma. Né? Quando eu tento criar uma verdade universal, absoluta, coletiva, que todos ali devem seguir, isso é um dogma, isso é um problema. Isso é um dogma igual a problema, porque não existe verdade absoluta, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa temporada de Sagitário para não ser muito fanático, tá? Fundamentalista. Inclusive, um dos pontos que vão pegar bastante no debate coletivo é o fundamentalismo religioso. A galera que usa a teologia de Umbanda, que usa a Bíblia para falar que ser gay é errado, para falar que é pecado, para falar que um monte de coisa. Então, são pessoas que utilizam a sua fé e os seus dogmas para impor padrões comportamentais para outras pessoas que não têm nada a ver com a vida delas. Né? Então, a partir do momento que a sua liberdade passa a cercear a liberdade do outro, você está cometendo um crime, é diferente, né? Tem aquela frase, a sua liberdade de achar, de querer, de idolatrar, acaba quando começa a verdade do outro, beleza? Então, eu posso achar que, de acordo com as regras de Deus, ser gay é errado? Pode, você pode achar o que você quiser, né? Só toma cuidado para não falar isso em público, que vão achar que você é um pouco desatualizado da realidade, tá? Mas você pode achar o que você quiser. A questão é, eu não posso impor isso. E aí que Sagitário peca, porque aí que vem o sincericídio, né? Então, uma temporada para a gente tomar cuidado com esses comentários ácidos, tá? Porque uma coisa é você falar o que você quer, outra coisa é você ouvir o que você não quer. Então, a coisa vai estar meio que ping-pong mesmo ali, rebate, bate, não vai ter muito espaço. Então, se surgirem conflitos e brigas, a coisa tende a se esquentar de uma maneira rápida
e isso ter desfechos dramáticos. A gente está numa fase de muita violência, tá? Urano muito próximo ainda da Algol, o Marte ainda no signo de Leão, na zona de sombra, vai fazer de novo oposição a Plutão retrógrado. Então a gente não está no momento fofo. A gente não está no momento legal para ir lá fazer comentários que a gente acha, e aí a gente escuta algo que a gente não quer, depois a gente pode até achar que a pessoa está errada, quando na verdade não. A gente que foi lá querer impor para o outro o que a gente acha legal. Não é verdade? E aí você tem também, na temporada de Sagitário, maneiras, possibilidades de conhecer novos nichos, novas culturas e novos lugares, para entender com o que você se identifica, para entender qual é a sua tribo, entender qual é, por exemplo, aqui Sagitário tem a ver com religião. Se você vai seguir uma, qual é a sua, se você se interessa por alguma, está com interesse em conhecer alguma vertente mística, religiosa, esotérica, temporada de Sagitário é excelente para isso, se joga. Se você está sentindo um chamado, comece agora, vai valer a pena. O Sol entra no Sagitário, na verdade o Sol entrou no signo de Sagitário dia 21 de novembro e só vai sair dessa energia dia 21 de dezembro. A gente vai ter um mês aí dessa energia para a gente estar explorando da melhor forma possível. E sim, pessoal, nós temos a opção de escolher com base naquilo que a gente percebe, né? Só que quando a gente não tem opção, fica complicado. Eita, as coisas estão até caindo aqui, né, gente? Então, Sagitário, quando ele tem um horizonte de escolhas, ele pode, assim, sempre estar optando pela melhor escolha. Agora, quando a situação se limita, né? Quando há apenas aquela alternativa e você tem que se virar da melhor forma possível, o debate é sempre válido. Tudo tem um porquê, pessoal. O Sagitário é o signo que sabe disso muito bem, né? Tudo tem o seu porquê, nada é por acaso. Até as coisas ruins que acontecem, elas acontecem por um motivo, né? Você aí é pai, mãe, tem filhos e filhas, e aí o filho ou a filha de repente questiona e bate de frente, tem um motivo para isso acontecer, não é? Não é porque a gente tem hierarquias na nossa sociedade que as pessoas que estão supostamente numa hierarquia inferior devem ser submissas e caladas o tempo todo, de forma alguma. Não há mudança no mundo, se fosse assim, ainda estávamos vivendo em sociedade estamental, né? Tudo bem que a gente ainda tem muito da Idade Média nos dias de hoje, mas se assim fosse, a gente estaria igualzinho. A Idade Média, o monopólio cultural ainda seria da Igreja Católica, certo? Então, assim, gente, o mundo, ele vai evoluindo, e os filhos, as gerações vão passando justamente para trazer esse sentido de evolução, tá? Para que as pessoas que vieram antes entendam que a coisa vai mudando, que precisa sim atualizar, tá? Precisa sim atualizar. Beleza, gente? E aí, a gente tem um aspecto muito importante que traz essa questão de choque geracional, que é o Sol fazendo quadratura com o Saturno, lá no dia 4 de dezembro, entendeu? Então, o Sol fazendo quadratura com o Saturno, o Sol com essa energia inovadora, jovial de Sagitário, confrontando, tensionando Saturno, que são as hierarquias, né? Então, a gente pode ver um movimento muito interessante e bonito, na minha opinião, principalmente dos setores mais jovens da sociedade, com base nessas hierarquias sociais, nessas estruturas sociais que mais servem para manter realidades que cada vez mais perseguem maiorias, que na verdade não são minorias, né? Causam a morte das mesmas, porque o Saturno em Peixes chama a atenção para isso, né? Saturno é a responsabilidade. Peixes, a população, Peixes fala das populações em vulnerabilidade, as populações que sofrem discriminação, preconceito. Então, o Sol
tensionando esse Saturno em Peixes, ele está questionando, e aí? De acordo com a filosofia aqui, de acordo com esses estudos aqui, Sagitário, como é que essa instituição aí, que mais serve para matar a gente que mora na periferia, ainda existe num conceito onde eu tenho conhecimento disso aqui? Né? Então, como é que existe um órgão, uma instituição dentro do Estado que permite com que haja abuso de autoridade, sendo que essa organização ela deveria proteger a população? Então, é o momento em que os questionamentos eles vão ser levantados e eles vão ter o quê? Fundamentação teórica. Tá? E aí que é o confronto entre narrativas sagitarianas, a fundamentação teórica e a fundamentação teológica, certo? E aí, qual é o parâmetro? Né? Vocês sabem, pessoal, que eu sou um grande crítico do iluminismo, mas um dos grandes avanços do iluminismo foi romper com a ideia de que a teologia católica era a verdade universal. Senão ainda estaríamos vivendo na Idade Média e não existiria universidade nem ciência, tá? Então, gente, olha só, a gente precisa acurar os nossos argumentos. Cada vez menos a gente vai ter espaço nos debates para justificar opiniões com base no que está escrito na Bíblia. Gente, a gente nem tem evidência histórica de quem escreveu a Bíblia. Não é um documento científico. Sinto muito, meu querido fundamentalista. Você vai ter que se adaptar à nova realidade. Tá? Esse é o grande recado da temporada de Sagitário. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa o like, deixa os comentários, compartilha. Seja membro. Se você ainda não é membro, você pode contribuir com um valor simbólico para o trabalho que eu realizo aqui com vocês de graça, beleza? E que mais? Siga para as redes sociais, os contatos estão aqui embaixo, quem quiser consulta, quem quiser tarô, etc. Tá bom? E cuidado. É que nem ontem, gente, eu vou contar essa história. Ontem, um colega meu da universidade veio perguntar para mim, a minha opinião sobre o cristianismo tradicional. Aí que foi que eu aluguei o cara mesmo, né? Vem perguntar para mim a minha opinião sobre o cristianismo tradicional, né? Depois de Inquisição, teve uma vez que eu falei para uma colega de terreiro que Umbanda e cristianismo, né? Aí ela ficou brava e respondeu assim, não, mas Umbanda também é cristianismo. Aí eu falei assim, tá bom, só que os umbandistas não queimaram ninguém na fogueira, né? Tem uma grande diferença aí nessa história, não é verdade? Então é isso, família. Cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente encontrou, né, a verdade absoluta. Não. O buraco é bem mais embaixo. Tá bom? E pode parecer, né, que eu falando aqui com toda, né, a autoridade filosófica, eu tenho encontrado uma verdade filosófica, só que isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A grande conquista de Sagitário é encontrar a si mesmo. Até Sagitário entender que a direção da flecha muitas vezes é para dentro e não para fora, demora, né, Sagitário? Falou, abraço, até mais.